Porque ontem nós tivemos a coletiva, a entrevista coletiva do Tite, né? Eu estava falando sobre o Tite antes do vídeo. Eu não sou fã do trabalho do Tite, desde a passagem dele pelo Palmeiras, acho ele muito incoerente, extremamente, como diz o Lugano, né, encantador de serpente e tudo mais, quer dar aula a cada resposta, de um jeito pedante e tal. É uma opinião minha, não quer dizer que seja certeza e nem uma verdade absoluta. Mas ontem, por incrível que pareça, o Tite foi perguntado numa daquele... É difícil a gente que trabalha aqui com a imprensa ficar criticando a pergunta dos nossos colegas que fazem isso, porque eles têm pauta, alguém pede para forçar algum tipo de comentário e tudo mais, mas foi muito claro que a pergunta foi muito na maldade assim, para o Tite em relação ao Abel ter dito sobre o Danilo não ter ido bem depois da seleção. Eu acho que para o palmeirense não ficou nenhuma dúvida que o Abel em nenhum momento ele criticou a seleção brasileira, né? Ele não criticou a convocação, ele criticou como que o Danilo lidou com isso, ou como que jovens jogadores lidam com essa exposição que a CBF e a seleção brasileira dá a esses jogadores. E o Tite, por incrível que pareça, foi muito polido e se ligou que a pergunta era muito capciosa e deu essa resposta aqui. Muita gente já viu, mas para quem não viu, acompanha agora a pergunta e a resposta do Tite. Essa manifestação é em cima de um contexto... Vamos lá, a pergunta para o Tite foi a seguinte, né? Não vou abrir aspas porque eu estou sem ela na íntegra aqui, mas foi o que ele achava sobre a declaração do Abel criticando o Danilo após a seleção brasileira, ele ter sido convocado pela seleção brasileira, colocando o Danilo numa posição, primeiro, né, de confronto ali com o Abel, que não é verdade, e segundo o entrevistador lá, que eu não sei o nome, perguntou o que ele achava do Abel ter dito que a seleção fez mal ao Danilo. Né? Então vamos ver a resposta do Tite aí. Cara, essa manifestação é em cima de um contexto todo, e eu conheço o Abel tem sido muito aberto, receptivo. Roda por aí, Fernandão, por favor, que aqui não está... Essa manifestação é em cima de um contexto todo, e eu conheço o Abel tem sido muito aberto, receptivo, a nós, fazendo um trabalho extraordinário. Essa frase ela tem que ser olhada em cima de um contexto e de uma situação toda do que ele quis dizer. Eu imagino, mas eu não me permito fazer essas situações. Mas me permito, talvez, uma observação que o Gabriel Menino fez logo depois que ele voltou no Palmeiras, se manifestou publicamente. Ele disse, depois que eu fui para a seleção, as coisas ficaram diferentes para mim, eu jovem e tal, e agora eu estou retomando o meu padrão normal. Ele deu uma entrevista assim? Deu, né? Deu, né? Então a gente tem que analisar o contexto do Abel, que é um extraordinário profissional, tem sido e tal, para saber que contexto todo ela foi colocada. Bom, assim, eu acho que não existe polêmica mais em cima disso. O Tite conseguiu estancar ali a sangria e colocou o ponto final. Assim, não teve nenhuma polêmica. O Abel, vou repetir aqui reiteradamente, não falou. Poxa, acho que pegou fogo no prédio, é isso? É teste. Bom, o Abel não disse em nenhum momento que a seleção fez mal ao Danilo. Ele disse que o comportamento do Danilo após ter ido à seleção não foi o mesmo. Foi esse o contexto, acho que está mais que esclarecido, né, Seu Hamilton? Tá, é o fardo que o Danilo trouxe por ser convocado, né? Isso é um fardo. Gente, isso daí é uma pergunta para satisfazer os invejosos. Momento coach. A inveja é o mau hálito da alma. Que beleza. A inveja é o mau hálito da alma. Eu vi isso aí no banheiro do metrô. Então, Viu? Então, esse cara fez uma pergunta para gerar polêmica, para gerar maldade mesmo, eu acho. Muita maldade. E você quer vender alguma coisa, você tem que fazer o seguinte, vai vender um carro, vai nos técnicos de futebol e fala assim, quero vender esse carro. Não estou interessado. Fala, então vou vender para o Abel, que o Abel quer. O cara vai lá e paga o dobro. Só de tanta inveja que tem. Você pode fazer um restaurante de tripa frita com pulmão de frango, o prato principal. Se você falar que o Abel come esse negócio, todos os técnicos vão comer, que é uma inveja do caramba. É isso aí.